Então, gente, boa noite a todas, a todos, todes, né? Nós estamos aí para começar o nosso segundo encontro de reflexão nesses tempos, diríamos, apocalípticos, mas que exige de nós profecia e muita sabedoria. Então, nós tivemos um encontro passado com o Sandro, que nos deu um olhar sobre algumas imagens, reflexões. E hoje nós estamos com a Ana Selma, que vai nos abrir os olhos para outras perspectivas que a apocalíptica, que o Apocalipse nos aponta. E, em nome do CEBI Nacional, em nome da formação do CEBI, nós começamos a pensar esses encontros, olha, é preciso ler Apocalipse nesse cenário caótico que nós estamos vivendo. Vamos ver se o Apocalipse ajuda, né? E a gente a poder a enfrentar, a resistir, a animar, a ter mais esperança e, sobretudo, botar as pés e as mãos para transformar. Né? A história é para ser transformada, os acontecimentos são para serem transformados e fazer valer o evangelho, a prática das comunidades, a vivência profunda que nos anima, né? Então, sintam-se todas, todos, todes acolhidos, acolhidas, acolhides neste nosso encontro de hoje. O livro do Apocalipse nos conta que certa vez apareceu um grande sinal do céu, uma mulher vestida com sol. Vão imaginando aí o que significa vestir-se com sol. Essa mulher não tinha nome, mas ela era poderosa, porque além de vestir-se com sol, a mulher tinha lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Essa mulher estava grávida, e a gravidez estava avançada, pois já tinha chegado a hora da criança nascer. A mulher gritava muito, sentia as dores do parto. Nesse contexto, aparece um outro sinal no céu, um grande dragão, da cor do fogo. Ele não estava vestido com sol. Tinha a cor de fogo, que chegava devastando tudo. Cerrado, Amazônia, Pantanal, Pampa, Caatinga, o que resta da Mata Atlântica. Bem, além de ter a cor de fogo, o dragão tinha 7 cabeças, com uma diadema em cada uma, e 10 chifres. A cauda do dragão tinha movimentos de destruição. Ela arrastou a terça parte das estrelas do céu, jogando-as na direção da terra, deixando um rastro violento por aqui. Agora, quem contou a quantidade de estrelas do céu para a gente saber que foi a terça parte? Isso ninguém sabe. Mas eu tenho cá comigo que a gente pode pensar assim. A cauda do dragão pode até ter arrastado estrelas, mas ela não derrubou as 12 estrelas que estavam sobre a cabeça da mulher. Bem que ele tentou, pois não é de ver que esse dragão cor de fogo e com a cauda destruidora parou diante da mulher que estava para dar à luz. E ele parou diante dela, preparado para devorar a criança que ia nascer. Agora imagine a seguinte situação. Um dragão pronto para atacar uma mulher em trabalho de parto. Em vez de socorro e de cuidado, a mulher tem diante de si um dragão faminto, sedento de morte e de sangue. Para onde correr? O que fazer diante desse poder destruidor? O que fazer diante dessa realidade violenta? Lutar pela vida? Defender a vida nova que nasce? Render-se ou resistir? Foi nesse contexto de combate e conflito que o filho da mulher nasceu. Vocês já ouviram falar que Deus tomou partido? Se não, prestem bastante atenção no que aconteceu aqui.
Quando a criança nasceu, ninguém sabe como, ela foi levada para junto de Deus e do seu trono. Essa criança era um homem. A esperança era que esse homem iria governar todas as nações com cetros de ferro, com poder, com autoridade. E ficavam maravilhados com seus ensinamentos, pois ele falava com autoridade. Lucas 4:32. Porque ele ensinava as multidões com autoridade, e não como os seus doutores da lei. Mateus 7:29. Bem, enquanto a criança ficou protegida, a mulher fugiu para o deserto. E ali Deus preparou um lugar para ela, onde a mulher foi alimentada durante 1260 dias. A criança ficou no céu, a mulher na terra. Tantas guerras, tantas perseguições, tiros, preconceitos, tantas violências de gênero, tanto racismo, tanta mudança climática, separam as mães de seus filhos e filhas. O dragão também ficou no céu. Aí Miguel e seus anjos, os quais até então não tinham aparecido, entraram em cena. O livro conta que aconteceu um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão e seus anjos. Vocês já tinham parado para pensar que o dragão também tinha anjos? Pois é, o livro de Apocalipse conta que, além de ter anjos, o grande dragão é a antiga serpente, ao mesmo tempo o diabo e Satanás. É quem divide e acusa ao mesmo tempo. Mas, no combate, o dragão e seus anjos perderam. Aí eles foram expulsos para a terra. Chegando na terra, adivinhe quem o dragão começou a perseguir? Isso mesmo, a mulher. Só que novamente ela recebe proteção. Dessa vez ela recebe as duas asas da grande águia. Aquela grande águia lembrada lá no livro de Êxodo 19:4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês em asas de águia e os trouxe até a mim? Lembrada também no livro do Deuteronômio 32:11. Como a águia que cuida do seu ninho revoa por cima dos filhotes, ele estendeu suas asas, o tomou e por sobre suas penas o carregou. Voltando ao texto de Apocalipse, ao receber as duas asas, a mulher voou para um lugar do deserto onde ela recebia proteção. Mas a serpente lançou da boca um rio de água atrás da mulher para arrastá-la. Novamente a mulher recebeu ajuda. Dessa vez, a terra que abriu a boca engoliu o rio que o dragão tinha lançado. Com isso, o dragão ficou muito irritado, ainda contra a mulher, e decidiu fazer guerra contra os filhos e as filhas dela, aqueles e aquelas que mantêm o testemunho de Jesus. É por conta disso. E por conta disso, os cuidados e as redes de apoio em defesa da vida precisam ser redobrados. É preciso resistir constantemente contra as ciladas do Satanás. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em uma frase, mas em uma frase mesmo, para Ana Selma já entrar logo. E para Ana Selma já nos sentir enquanto grupo. Que memória, em uma frase, a gente traz do encontro anterior? Que memória a gente traz? Já pode abrir o microfone e falar. Quem está com problema de áudio e participou, pode escrever no chat. Ter cuidado com a segunda besta, o falso Povo de Deus profeta. caminhando com esperança. Povo de Deus caminhando com esperança.
Não existe fé e política. Fé é política. Fé é fidelidade. Fé e política é fidelidade ao Deus dos pobres de Deus. É preciso ler e reler a realidade, assim como foi lido o Apocalipse. Gratidão, Senhor, porque tirar o véu com a Bíblia nos ajuda a reconhecer o hoje e nos comprometer novamente com a vida. O Carlos Henrique escreveu aqui no chat, o Apocalipse é revelar, tirar o véu dos acontecimentos da vida com V maiúsculo, ou com letra maiúscula. Não deixar cair a esperança. Mais alguém? Então, Ana Selma, é com essas memórias, com as músicas e essa leitura adaptada, que a gente fala assim, agora é com você. Gratidão. Primeiro dizer da imensa alegria de estar aqui nessa roda, nessa partilha de saberes, de afetos, né? E bom assim que a gente vê os nomes, às vezes a gente diz assim, é um misto, né? Ah, que bom que são essas pessoas. E também, ah, meu Deus, que bom que são essas pessoas, porque dá uma responsabilidade bem maior na gente, né? Mas, partindo já da memória, né, que foi feita, é importante os tópicos que vocês levantaram, porque eles têm que estar sempre muito presentes, né? E a gente não pode esquecer que o livro de Apocalipse é profecia. E profecia é para o hoje. Não está falando do futuro, não está projetando o futuro, mas está animando, fortalecendo o presente. E profecia se faz com análise de conjuntura. Né? Você tem que saber onde é que os seus pés estão pisando, o que está acontecendo no seu local, o que está acontecendo. Você tem que ter ciência de tudo isso para poder fazer uma boa conjuntura, uma boa análise de conjuntura. Né? E é isso o que os autores, né, do Apocalipse e as autoras, né, as pessoas da comunidade, é isso que elas fazem. Elas fazem uma análise da sociedade, do chão que elas estão vivendo. E eu gostaria de começar a partir hoje, assim, fazer um passeio por 3 capítulos, né? O 6, o 12, não é o 24 porque não tem, né? Mas é o último capítulo, 22, para a gente ir mergulhando um pouquinho mais, né, no Apocalipse. Como foi dito, a fé é política. Hoje nós temos essas dimensões bem compartilhada, né? Cada um no seu quadradinho, cada uma na sua caixinha. A fé está numa caixinha, a política está na outra caixinha. Só que nesse tempo, principalmente do início do cristianismo, né, para o judaísmo, eles não tinham essa separação como nós temos hoje. Né? Eles manifestavam o seu fazer político através da fé. Era a fé que motivava o fazer político, e o fazer político determinava que tipo de fé que essas pessoas tinham. Então, a fé era muito... não dava para separar. Né? Era o que eu creio, né? O que aquelas pessoas acreditavam, elas manifestavam no fazer político, e o fazer política
era manifestada pelo tipo de fé que essas pessoas tinham. Né? Então, eu vou partilhar uma tela. Só um momentinho. E a partir dessa tela, acredito que já esteja partilhando, né? Tá ok? Que é disso que vai falar, gente, o nosso capítulo 6. Né? Eu estou lendo na versão da Bíblia Pastoral. Né? E tem assim, ó, vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes, dizendo, como se fosse estrondo de trovão, venha. E eu vi aparecer um cavalo branco. Quem estava montado nele tinha um arco e recebeu uma coroa. Saiu vencendo e para vencer ainda mais. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente que dizia, venha. E saiu outro cavalo, este da cor vermelha. Quem estava montado nele recebeu o poder de tirar da terra a paz, para que as pessoas se matassem umas às outras. E lhe deram uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente que dizia, venha. E eu vi aparecer um cavalo negro, que estava montado nele. Quem estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi então algo que parecia uma voz ainda no meio dos 4 viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada para um dia de trabalho. Não danifiquem o óleo e o vinho. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º vivente dizendo, venha. E eu vi aparecer um cavalo esverdeado. Quem estava montado nele tinha o nome de Morte, e a morada dos mortos o acompanhava. Eles receberam autoridade sobre a 4ª parte da terra, para poderem matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Pelo texto, sempre quando vai falar alguma coisa terrível, vai dizer os cavaleiros estão soltos, né? Mas a gente pode ver, gente, pelo texto, que o que são os cavaleiros? O primeiro recebe uma coroa. Quem é que recebe coroa? Monarquias, né? Os imperadores, os monarcas. Então, a gente vê que o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o que vai provocar grande injustiça. Né? Nesses tempos agora, com a morte da rainha, eu vi uma matéria falando que o rei Charles, né, que agora é rei, um funcionário tinha que colocar a pasta de dente na escova 15 minutos antes dele acordar. Então, a gente vê assim, o que a monarquia faz das desigualdades. Só pode ter muito luxo porque provocou grande pobreza em muitos países. Né? Então, é uma denúncia do que a monarquia está fazendo, e do que a monarquia fazia naquela época, do que a monarquia sempre faz, né? E sempre fez. Né? E lá os profetas já diziam, quando eles queriam um rei, né? Eles diziam, vão transformar suas filhas em perfumistas. Você vai falar de toda a opressão que é ter um monarca. Né? Porque vai ter a centralidade de poder, vai ter a centralidade da riqueza, né? do local. Então, a gente vê que o primeiro cavaleiro, ele é muito terreno. Não tem nada como muitas vezes a gente
leva a pensar que o Apocalipse está falando de coisas vindouras, futuras, ou coisas, né, extraordinárias, né, de outro mundo. Então, a primeira denúncia ela é muito concreta. E com a monarquia, quase sempre, né, com essa detenção de poder, então também vem o segundo cavaleiro, que esse vai provocar guerra, né? As pessoas vão se matar. Quantas pessoas vão para a guerra, não sabem nem contra quem vão lutar, mas estão lá matando, né? E as guerras provocam fome, porque onde tem guerra, as pessoas que estão na guerra não estão plantando, não estão vivendo. Então, quantas pessoas morrem em guerras? E a gente vê, nesses contextos, tanto de monarquia quanto de guerra, quem mais sofre são as mulheres. Porque os homens vão para as guerras, as mulheres ficam. Mas ficam, muitas vezes, com a insegurança, com o medo, com os filhos, né? O terceiro cavaleiro, ele traz uma balança. É interessante que ele é esverdeado. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquela expressão, está verde de fome, né? Então, é exatamente esse terceiro cavaleiro, que vai trazer a caristia, né? O próprio texto diz, né? 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho são 3 quilos de cevada. Então, a conjuntura também estava falando da caristia, da fome, o que a caristia provoca. É só a gente olhar a nossa realidade, né? Gente, eu falo do Ceará, então eu vou trazer muito contexto da minha cidade, que é onde eu tenho um pouco de conhecimento para falar. Mas coisas que a gente aqui nunca, pelo menos eu nunca tinha visto, né? Couro de frango para vender em supermercado, carcaça de peixe, né? Pés de galinha. A gente só via pé de galinha quando você comprava a galinha inteira, mas só bandejas nos supermercados para vender, não tinha para vender. Isso não era uma realidade de pelo menos de 5 anos, de 4 anos atrás, isso não era realidade nossa, né, daqui. E hoje é. E a gente sabe que nesses contextos, mais uma vez, quem mais sofre são as mulheres, porque sempre os salários são menores, né? Tem toda uma conjuntura, coisas, até mesmo assim, se a gente for fazer uma análise, produtos que são exclusivamente para as mulheres são muito mais caros do que para os homens. Então, é toda uma realidade muito concreta e muito palpável. É algo do contexto concreto, né? E o quarto cavaleiro, né? Perdão, é a fome. Que, se a gente for vendo, é uma progressão dos cavaleiros, né? Cada um é a consequência do outro. E eles estão soltos. Eles estavam soltos naquele período histórico e eles estão soltos hoje. E a gente consegue identificar perfeitamente quem são os cavaleiros, né? Então, a gente falou bastante desse tempos de pandemias, né? De pandemia. É o quarto cavaleiro solto, né? E interessante que, pelos registros oficiais, a primeira pessoa que morreu de Covid foi uma mulher negra, e uma mulher negra trabalhadora doméstica, né? Os patrões não podiam ficar sem sua funcionária, e ela teve que pegar ônibus lotado, né? Porque, pelo menos aqui na minha cidade, em vez de aumentar o número de ônibus para ter um distanciamento, eles diminuíram a quantidade, então os ônibus ficaram muito mais lotados. Então, o Apocalipse, ele vai falar, mas ele vai falar de realidades concretas. Aqui, a Cleonice, né, que foi a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil. Então, a gente, só por esse texto, a gente tem uma dimensão do que o Apocalipse fala, e que é algo concreto. E é uma análise de conjuntura, bem pé no chão, muito realista, usa linguagens simbólicas, usa linguagens, porque eles não podiam falar abertamente, né? Porque até mesmo hoje a gente vê muito isso, né?
pelo menos eu tenho conhecimento de 3 casos de pessoas que foram fazer seus aniversários e, por serem de esquerdas, foram mortas, né? Então, as pessoas que têm um outro posicionamento diferente da do sistema, a gente precisa se esconder de certa forma, a gente precisa falar para não sofrer retaliações, perseguições, né? Quantos amigos sacerdotes nossos, no meio de celebrações, eles foram interrompidos, ameaçados de morte, porque as pessoas dizem, você está falando de política, né? Mas a política é o nosso cotidiano. E a nossa fé, ela é cotidiana, e ela é política. Então, as coisas, elas não tem como a gente separar. Quando a gente tem uma fé enraizada, ela, consequentemente, ela é política, né? Então, avançando um pouquinho, nós vamos lá para o capítulo 12. Esse eu não vou ler porque nós rezamos ele, nossa mística inicial foi com ela, né? Então, muito simbólico, cheio de símbolos, e a gente deve sempre lembrar, quando vem uma frase muito do Frei Carlos, né, do Frei Carlos Mestres, que ele sempre diz assim, se a gente lê o Apocalipse e a gente tem medo, 2 coisas podem estar acontecendo. Uma, a gente não está entendendo, e a outra, a gente pode estar do lado errado da história. Então, para a gente poder entender, né, porque eu creio que todos nós aqui não estamos do lado errado da história, né, nós apenas não compreendemos, porque a gente não teve as chaves de leitura, né, mas a gente não, uma das chaves que a gente nunca pode esquecer quando a gente está lendo o Apocalipse é que ele é um livro de esperança, e é um livro de alegria. Então, ele veio para nos animar, para alimentar a nossa utopia, para fortalecer as nossas lutas e nos dar esperança na caminhada. Então, quando a gente lê, parece uma coisa monstruosa, grandiosa, e a gente fala, meu Deus, é o fim do mundo. Porque eu tenho certeza que quando a gente passou pela Covid, por tudo, a gente também tinha essa sensação, né? Que era o fim do mundo. Todas as notícias de mortes que vinham, que a gente não conseguia viver o luto, porque já vinha uma outra notícia, né? A gente estava ainda chorando, ainda tentando vivenciar o luto por uma pessoa perdida, já vinha notícia de outra e de outra. Então, eu creio que os nossos sentimentos, nesse momento, era de fim de mundo, era de desesperança, de desespero mesmo, né? E eu lembro quando a Núria foi falar comigo, né? Meu primeiro sentimento assim foi exatamente isso, porque eu dizia para todo mundo, né, assim, com quem eu partilhava dos sentimentos que eu estava vivendo, eu estou dentro do livro do Apocalipse. Eu estou vivendo tudo igual o que as pessoas antes de nós viveram, né? E antes de passar para o 12, lá no capítulo 6 ainda, tem assim, só eu me achar, gente. Assim, tem assim, ó. E quando o cordeiro abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as vidas daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Elas bradavam em alta voz, Senhor, santo e verdadeiro, até quando? Até quando a gente vai estar sofrendo? Até quando a gente vai estar vivendo essas injustiças? Até quando a gente vai estar passando pelo vale de lágrimas, né? Até quando? Né? Até quando a gente vai ficar sem justiça? E a gente se pergunta também, né? Até quando? Lembrando que a gente está aqui também porque a nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais, as nossas ancestrais viveram também perseguições. E a força dessas pessoas nos fortalecem hoje. Por isso que hoje estamos aqui estudando Apocalipse. Porque o mesmo texto que fortaleceu essas pessoas lá no início também nos fortalece hoje, né? E
do capítulo 12, quem é essa mulher? É um texto cheio de simbologias, e essa mulher que está grávida, essa mulher são as comunidades cristãs. Ela simboliza as comunidades. E logo no início do capítulo, vem dizendo, um grande sinal. O próprio texto já diz, isso não é literal. O início mesmo já diz, um grande sinal. Que é um sinal, a gente está usando uma simbologia. Então, o próprio texto já diz, gente, não é literal. Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, interprete, entenda, porque não é literal. Mas temos que prestar atenção aos sinais que estão acontecendo. Então, essa mulher, ela simboliza as comunidades. E ela está gestando um futuro novo. Ela está gestando uma outra sociedade, uma outra possibilidade, um outro mundo possível. Né? E o dragão, ele é feroz. Ele quer comer esse futuro que está sendo gestado. E ele vem com toda a fúria. Né? E, assim, trazer 2 exemplos, bem rapidamente, para a gente... Como eu disse, eu estou no Ceará, eu vou trazer 2 exemplos daqui do Ceará, mas que eu creio que sejam bem conhecidos. Né? E o primeiro deles, que é a Maria de Araújo, é uma mulher que viveu no Juazeiro do Norte, né? Era o padre Cícero, né? Ela era tipo uma pessoa adotada por ele, né? Então, ele tinha um grupo de mulheres, eram chamadas de beatas, viviam como se fossem pessoas consagradas, né? O padre Cícero, em vida, gente, ele nunca fez nenhum milagre. Todos os milagres eram dessa mulher. Quando o pessoal do Vaticano foi a Juazeiro para ver o que estava acontecendo lá, todo o reboliço que essa mulher estava causando, a primeira coisa que eles disseram foi: pode Deus se manifestar aqui, nesse fim de mundo? Juazeiro do Norte, seco, eles estavam passando por um período de grandes secas, né? E essa mulher, ela foi tratada da pior forma possível, porque era filha de um casal negro, ou negra, eu não vou saber dizer agora se a mãe era negra e o pai indígena, ou o contrário. Então, quando eles viram uma mulher negra analfabeta, eles disseram, Deus não pode se manifestar aí. E o milagre que ela fez, no mundo católico romano, tem muitos outros milagres que são muito conhecidos, como o milagre de Lanciano, né? Só que esses milagres, eles são reverenciados, eles têm datas festivas. E essa mulher, ela foi simplesmente apagada da história. Porque, na visão dos grandes, dos poderosos, Deus não poderia se manifestar numa mulher, no interior, no Brasil, no Nordeste, no interior do Ceará. Então, no fim do mundo, Deus não poderia se manifestar. Era essa a visão que eles tinham. Né? Ou que queriam que Deus não se manifestasse nesses lugares porque ele ia derrubar os poderosos, como diz Maria lá no Magnífica, né? Porque estaria invertendo toda uma ordem que já estava colocada, que estava posta. Né? E um outro exemplo que eu quero trazer também daqui do Ceará é o caldeirão. Quero só passar aqui do caldeirão. Numa época de seca, uns retirantes da Paraíba, né, o Beato José Lourenço, chega e pede abrigo para o padre Cícero. E ele tinha uma fazenda e falou, vá com os retirantes, e todo mundo que chegava na seca, né, fugindo da seca, que chegava lá em Juazeiro, ele enviava para essa fazenda.
Nessa fazenda chegou a ter 2.000 pessoas. E interessante que, nas redondezas, começaram a se articular contra. Porque nessa fazenda, no meio da seca, ela tinha fartura e alimentava 2.000 pessoas. E aí os fazendeiros vizinhos, eles começaram a se articular, porque não tinha mais a mão de obra barata, não tinha mais as empregadas para servir nas fazendas, né? Porque a gente estava em período de secas, né? Que são realidades muito fortes, principalmente do Nordeste. Os cearenses eles iam ou para o Sudeste ou para o Norte. E a gente vê, tem sempre na memória o pau de arara, que iam famílias inteiras, mas nem sempre iam famílias inteiras. Às vezes ia o homem e as mulheres ficavam com seus filhos, com a fome, com a incerteza, com o medo, e muitas delas foram se refugiar exatamente aí, no Caldeirão. E a igreja começou a ficar preocupada com essa multidão de gente indo para aí, o Estado também, porque eles colocavam em xeque tudo o que diziam. Porque se uma fazenda sem infraestrutura do Estado poderia produzir comida para 2.000 pessoas, por que morriam de fome pessoas no Nordeste? Né? Uma outra vida possível era possível. Né? Então, primeiro vieram e mataram 1.000 pessoas desse acampamento, né, dessa fazenda. E as notícias dos jornais eram essas. As pessoas eram chamadas de fanáticas, porque o que era que justificava o Estado vir e matar pessoas? Eles tinham que dizer que essas pessoas eram perigosas. Eles tinham que... Hoje nós temos as fake news agindo. Né? Hoje nós temos... É só a gente lembrar como é que trata o pessoal do MST, né? De baderneiros, e era do mesmo jeito. A gente olha para o rosto dessas pessoas, se vocês olharem para as fotos, vocês vão ver basicamente mulheres e crianças, né? É a cara da fome, que agora não estavam mais dependendo da miséria, como faziam os outros fazendeiros que compravam seu gado muito barato, porque eles precisavam do dinheiro de passagem para fugir da seca, ou iam trabalhar apenas por comida. Né? Interessante que quando morreram 1.000 pessoas, morreram 3 da polícia. Então, é interessante que eles colocam que eles estavam armados, né? Que eram os fanáticos, que eles tombaram na luta chacinados. Aí, se vocês forem ler, né? Eles vão dar ênfase aos 3 que morreram. Né? Vão chamar de cangaceiros, ter toda uma força para poder, diante da opinião pública, justificar a matança. E aí, em 1936, eles conseguem, depois que o padre Cícero morre, né, ainda continuou uns 2 anos, mas aí pediram ajuda ao governo federal, e aí veio o exército com bombas, porque só o exército não conseguiu acabar, então foram jogadas bombas, e aí acabou a fazenda, e quase todas as pessoas que estavam lá foram mortas, poucas pessoas sobreviveram. Né? Aqui as 3 pessoas que eu falei, né? O padre Cícero, a Beata e o Beato Zé Lourenço. É interessante que o único milagre que o padre Cícero fez em vida foi ele não desacreditar uma mulher. Porque ele perdeu, né? Foi suspenso os votos, a ordem, né? Ele teve o silêncio eclesiástico, porque diziam, se você desmenti-la, dizer que ela é uma louca, né? Desacreditá-la, ele não perderia nada. Mas como ele não fez isso, ele perdeu. Então, o único milagre em vida do padre Cícero
foi não ter desacreditado a Beata Maria de Araújo, né? Então, são dois exemplos concretos da fé agindo, né? Porque eles estavam lá enquanto pessoas que tinham muita fé numa outra sociedade, nessas mudanças. E como é que os de fora tratavam? Desacreditando toda, porque quando o povo se organiza e se mobiliza, ele coloca em xeque os poderosos. Porque eles sempre vão dizer, o Ceará, o Nordeste, tem fome porque não chove, então é vontade de Deus. E essa organização popular mostra que a vontade de Deus não é que as pessoas passem fome. Que se tiver uma organização, um outro mundo é possível. E é essa mensagem também aqui do capítulo 12. Porque essa mulher ela é protegida pelo sol, pelas estrelas, pela lua. É Deus dizendo, eu estou com você, eu estou cuidando, você não está desamparada. E essa mulher lembrando que são as comunidades. As comunidades que estão organizadas, gestando um mundo novo, gestando outras possibilidades. Vocês não estão sós, vocês vão ser perseguidas, vai ter o dragão com toda a sua fúria, porque toda a organização dos pequenos que mostram que outro mundo é possível, gente, vem um dragão com toda a sua fúria. Foi isso que aconteceu com Caldeirão, com Canudos, né? Com todas as organizações populares, né? Acontece com o MST, acontece com muitas associações de bairros onde tem restaurante comunitário, né? Então, o dragão vem com toda a sua força. Então, a gente pode... a besta é número de homem, de humano, é número que a gente conhece. Então, dentro dessas experiências aqui que eu usei como exemplo, a gente sabe dizer quem são os dragões, né? Então, quem está vivendo a situação sabe nomear quem são os dragões que estão vindo com toda a sua fúria, vomitando para engolir essa nova sociedade que está sendo gestada, né? Mas aí vem a esperança que Deus está ali. E se a gente for olhar a imagem da mulher, ela tem o sol por trás, a lua nos pés, né? As estrelas sobre a cabeça, quer dizer, Deus está lhe protegendo por todos os lados, né? É o mesmo do Êxodo, que ouve, que vê, que desce, que caminha junto. Então, essa imagem monstruosa, a gente sabe nomear hoje também. Mas a gente também sabe e sente a presença de quem cuida, a presença... E a gente sabe que Deus ele é carinhoso conosco nas pessoas que estão conosco, né? Nos anjos que estão do nosso lado, cuidando, nas nossas redes de apoio, nas pessoas que estão na comunidade conosco, nas pessoas, né? E a gente percebe o cuidado de Deus nessas pessoas. E quantas vezes também nós somos cuidados de Deus para muitas pessoas, né? E aí, caminhando um pouquinho mais, para a gente poder ir para o nosso trabalho, a gente vai lá para o capítulo 22, já o último capítulo. E logo no versículo 2... Ana Selma, você vai usar mais as imagens? Vou, só um pouquinho. Ah. Só esse daqui, mas eu volto já para essa imagem. Tem só mais 2 imagenzinhas. Aqui no versículo 2. No meio da praça da cidade, aqui já está no final, a Jerusalém já desceu do céu, já está implantada, né? Aí vai dizer que no meio da praça da cidade, de um lado e do outro do rio, estão plantadas árvores da vida, que dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam, e as folhas da árvore servem para curar as nações. Então, a árvore da vida
é uma árvore que você faz chá das folhas, e elas curam as nações. E a árvore da vida, mais um exemplo, né, que também a placenta é chamada de árvore da vida, porque brota vida, e sempre quando brota uma vida, brotam esperanças, né? E aqui a gente vê que a árvore da vida, ela também é o tronco da árvore, ela está também na digital, no pulmão, nos rios, nas veias humanas, nas folhas. É toda uma simbologia. Também é o símbolo da grande deusa, que ela está lá no Gênesis, mas ela também reaparece, né? Onde as mulheres podiam e eram sacerdotisas, e elas estavam ocupando e estavam nos espaços sagrados, e elas poderiam exercer o sagrado, não apenas como espectadoras, mas como pessoas que faziam, que eram parte do sagrado, que o mundo patriarcal nos tira isso, né, nos rouba. E lá no finalzinho, no último capítulo, vai dizer que a árvore da vida está lá no meio, com suas folhas, que servem para curar. Então, aí a gente faz memória das benzedeiras que estão nas sociedades, né, das parteiras, dessas mulheres que cuidam, que trazem cura, cuidado, esperança, né? Porque quando eu tive Covid, eu acho que eu nunca tive tanto medo, e não era de eu morrer, meu medo era de perder as pessoas que eu amava, que eu amo, e que estavam doentes no mesmo período que eu. Então, a cura é física, mas a cura também é psicológica, e ela é espiritual. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Muito bem. Oxalá esse dia comece daqui uns 10 dias, quando luta nossa juntos. Está próximo, é só apertar o freio. Eu não estou aguentando mais, eu estou ficando doente, a pressão já está alterando. Mas foi muito gostosa a conversa, éramos 4, depois chegou o Jorge, Rafael, Fátima, Ana, Selma e eu. E nós valorizamos muito esta memória de ligar a resistência e a força da luta apocalíptica na resistência do povo. E os exemplos, não mais do que exemplos, as histórias verídicas que ela trouxe lá do Ceará, né? O Caldeirão, as mulheres que ela trouxe, fortalecendo essa luta, ligando com as mulheres lá, com a mulher lá do Apocalipse. E isso trouxe para nós uma pitada, um pouquinho assim, de que todos nós temos essa força dentro de nós, mas nos questionamos também bastante. Por que essa ferocidade agora, esse ódio, essa querer destruir, perseguir as lutas, seja do MST, das mulheres? Então, nós partilhamos, mas continuam as indagações, a dor na alma de ver tanto sofrimento. E também resgatar e trazer junto com isso a memória do Covid, que não acabou, que está aí, que isso aí não pode nunca morrer, porque faz parte da nossa história, uma história negacionista. Foi um pouco isso da conversa. Muito obrigada. Gratidão, sala 4, grupo 4. E toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Sala 3. Sala 3 é nós, né? Hein, Muriel? É o tranquilo aqui.
Nós conversamos e falamos sobre as realidades que cada uma das pessoas do grupo está vivendo e vimos que tem muita coisa em comum. Então, a necessidade da gente esperançar, a necessidade da gente acreditar que o nosso povo vai desenvolver a sua capacidade de percepção da realidade, né? A gente viu que hoje a realidade ela foi substituída pelo candidato, pela pessoa do candidato. Então, hoje, não se fala mais de projeto político, não se fala mais de candidato que defende isso ou aquilo. Agora é a pessoa pela pessoa, é a divinização do candidato. Então, a gente espera que a gente possa, gradativamente nesse movimento, levar as pessoas a desenvolver o seu senso crítico, né? A trazer essa experiência para dentro das comunidades e com elas e difundindo, né? Então, a gente observa que o povo está sofrendo e parece que os candidatos estão desligados da vida do povo, né? Então, as falas não estão indo de encontro à realidade. Né? Lá na Amazônia, nenhum candidato fala do tom, não fala dos nossos mártires da terra. É como se houvesse um desligamento, né? Uma outra realidade. É isso. Não diga nada que Deus é culpado, quando na vida o sofrimento vem. Vamos lutar que o sofrimento passa, pois Jesus Cristo já sofreu também. Sala 2. Na sala 2, a gente refletiu também sobre as questões trazidas pela palestrante de hoje. A gente falava como que a representação dos 4 cavaleiros, eles significam, né, a fome, a justiça, quanto isso foi interessante para nós percebermos, e também sobre o quanto isso tem uma ressonância na história da humanidade, né, que é uma coisa que é muito cíclica, que acontece, está sempre acontecendo, a fome, a justiça, os poderes, e como foi falado, né, o Apocalipse, ele pode ser talvez um roteiro para essa quebra dos ciclos dos poderes opressores, assim. E a gente fez essa divagação no grupo, também levando em consideração tudo que, né, o palácio e os templos têm trazido como prioridade, que não são prioridade, que não deveriam ser prioridade, né? E sim as vidas humanas e etc. Bom, mais ou menos isso, não sei se deu para entender. Eu sou meio nova nisso. O poder tem raízes na areia, que o tempo faz ruir. Nosso Deus fica ao lado dos pobres. Não era só... Sala 1. União é a rocha que o povo usou para construir. Nosso Deus fica ao lado dos pobres. Sala 1. Sala Tá 1. bom. Muito bem. Na sala 1, nós conversamos algumas coisas, achamos muito bacana, muito interessante a exposição dela. E também destacamos um pouco a questão da árvore da vida, né, que através da árvore da vida nós vemos, né, a integração da natureza com o homem, com o humano, né, e o humano com a natureza, né, e destacamos também que tudo vem do mesmo sopro, ou seja, do mesmo ruá, né, e também nas nossas conversas destacamos também a questão da resistência, e construímos juntos uma frase que diz assim: a resistência é um ato profético e convicto, e a mulher é símbolo dessa resistência. Resistir é preciso diante dos dragões de hoje. Podemos cantar uma musiquinha que eu lembrei agora? Vai lá, Regina. Pelo menos eu cantei muito, né? Uhum. Se perguntarem sobre o dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. A fome haverá, não. Violência haverá, não.
Se a nossa luta for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. Ana Selma. Que lindo, gente. Contigo. Muitas reflexões, muitas coisas para a gente... Mas, assim, acho que muita coisa não foi dito, né? A gente ainda tem mais um encontro, mas que nessa nossa roda, né? Nessa partilha, a gente possa meditar um pouquinho nesses dragões e que eles aparentam para nós ser grandiosos, mas que em comunhão, em conjunto, nós temos saber que isso também não é para sempre, né? O próprio Apocalipse diz, vai durar muito, mas não vai ser para sempre, né? Isso vai acabar, né? Porque, como a gente estava partilhando no grupo, o dragão veio muito feroz para cima de nós, principalmente para cima de nós mulheres, né? A gente vê com muita força o racismo, veio com força total, né? A misoginia, mas o dragão é feroz, mas ele não vai viver para sempre, né? Esse tempo vai ser difícil, mas ele acaba. Se Deus quiser, dia 2 de outubro, né? Mas para que a gente possa esperançar, que a gente... uma das coisas que o dragão quer é o medo. E a felicidade, a alegria, ela é revolucionária. Então, que a gente possa ter, sabe, assim, momentos que a gente saiba cultivar esses momentos de alegria, de afeto, para que a gente não perca a esperança. Porque, como a Múria dizia no início, né, a gente não sabe quem foi que contou as estrelas, mas ele só levou 1/3. Ainda tem 2/3 aí resistindo. E que a gente esteja firmes e fortes, e que a gente possa ser capaz, né, da gente alimentar a nossa fé e da gente também fortalecer a fé das pessoas que estão conosco. Porque eu me lembro que assim que terminou o lockdown, que a gente começou a fazer encontros presenciais, isso para mim ficou muito marcado, né? Porque no grupo que eu faço parte, perguntaram assim, quais são os seus sonhos de agora em diante? E a minha resposta naquele dia foi, eu perdi a capacidade de sonhar. Então, e eu quero voltar a sonhar. Hoje eu já consigo sonhar, né? Mas, assim, eu via muito forte a desesperança em muitos de nós, principalmente em mim também, né? E como é importante a gente estar fortalecendo mesmo o que nos fortalece, as alegrias, os cuidados, porque o dragão, ele vem aí. E a gente vai dizer o quê? Que eles venham. Que nós temos quem nos dê asas, né? Para nos fazer voar e nos tirar desse desânimo, e que a gente sempre se lembre que tem o sol nas nossas costas, a lua por baixo dos nossos pés e 12 estrelas nas nossas cabeças. E é isso. Gratidão, gente. Então, no encontro passado, a gente apresentou o livrinho da Mônica, que é apocalíptica a partir das canções de Chico Buarque, muito apropriado para tempos que estamos vivendo, né? Só para retomar, mas hoje a gente traz esse aqui, ó, Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria. É uma coleçãozinha, eles são PNVs, eles são Palavra na Vida, significa que são livros que quem é assinante há mais tempo provavelmente já tem, mas a gente tem são 4 livrinhos, então Apocalipse parte 1, parte 2, 3 e 4, e eu vou colocar o link da parte 1, que a parte 1 a gente tem em quantidade na sede. As demais partes nós estamos precisando em fase de reimpressão, mas a gente tem
o link que eu vou colocar para quem quiser já acessar, já verificar valorzinho, tudo lá. Então, é do Frei Carlos do Ouro Fino e é muito, muito, muito bom.